Achava-me um dia diante dos guichês do London Bank à espera de que o pagador gritasse a minha chapa, quando vi a cochilar em um banco ao fundo certo corretor de negócios, meu conhecido. Fui-me a ele alegre com a possibilidade de entreter o fastio da espera com uns dedos de prosa amiga. Miss Jane vai odiar isso. Chega dessa história de escrever um livro. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, a gente tem um material bem diferente, né? Olá, bem diferente mesmo. É a transcrição de uma peça de teatro amadora que a gente achou online. E a história base, nossa, é muito invulgar. Ok, vamos tentar entender isso aqui. Sim, é uma fonte peculiar, sem dúvida. O nosso guia é o narrador da peça, um tal de Ayrton Lobo. Ele conta, assim, a experiência dele ao receber a tarefa de escrever um livro. Um livro sobre um futuro presidente negro dos Estados Unidos, né? Lá no ano 2228. Exato. E essa visão do futuro veio de uma invenção meio fantástica. Então a nossa ideia aqui é explorar essa história dentro da história, sabe? Entendo. Mergulhar nas camadas. A vida do Ayrton, a invenção lá do professor Benson e, claro, a trama principal, a do Jimmy Roy. Isso. E aí entram temas como eugenia, tensões raciais, tudo projetado nesse futuro. Pois é. O que eu acho fascinante é como essa peça, mesmo sendo amadora, condensa temas tão complexos e uma visão de futuro bem específica, né? Tudo pelo olhar do Ayrton. Totalmente. Então, acho que o foco da nossa conversa deve ser nesses elementos da transcrição. A tecnologia, o debate de raça e eugenia que surge e a própria jornada do Ayrton, né? Como ele muda com isso tudo. Perfeito. Vamos começar por ele então, pelo Ayrton Lobo. Ele se apresenta como um cara comum, sabe? 26 anos, trabalhava numa sapataria. Uhum. O maior sonho dele era ter um carro, um Ford. Ele até consegue, viram rodantes, como ele diz. Ah, sim, a fase do carro. Mas aí tem um acidente, né? Pois é.
uma distração boba, olhando a paisagem a 60 por hora. Bate o carro. E é aí que tudo muda. Exatamente. É o acidente que o leva até o professor Benson. Ele é socorrido, levado para a mansão do professor, que ele descreve quase como um castelo, né? Sim. Uma torre metálica e tudo. Sim. E ali naquele momento ele começa a pensar na vida, na humilhação do trabalho, na falta de perspectiva. É essa insatisfação, né? Que talvez já estivesse ali. E isso parece que o motiva a tentar algo com o Benson, que ele já conhecia de 9. Isso. Um amigo corretor tinha mostrado ele no banco. Olha, aquele ali é o professor Benson, ele acerta todas na bolsa de valores e já amealhou uma fortuna. Uma figura conhecida, então. Sim. Aí ele se recupera na mansão, conhece a filha do professor, a Miss Jane, e sentindo o peso da situação dele, ele toma coragem e pede emprego pro Benson. E a resposta inicial é um não, bem direto, né? Tipo, não, eu já tenho empregado demais. Exatamente. Mas logo em seguida vem a surpresa. Aí, vira a volta. Mas vou fazer melhor, farei de você o meu confidente. Uma oferta bem inesperada. Totalmente. Não é um emprego comum, é acesso. Acesso ao mundo dele e, principalmente, à invenção secreta. E aí que a coisa vira ficção científica de vez, né? O porviroscópio é sensacional a descrição. Uma parafernália complexa, diz ele. Ocupava várias salas e tinha um microscópio apontado para um globo. E a explicação por trás? Fantástica. Ele fala em concentração de energia, vibração do éter e um tal de interferente. E com isso a máquina conseguiria ver cortes anatômicos do passado e do futuro. Basicamente uma janela no tempo. Se a gente pensa nisso, né, o porviroscópio é o motor da narrativa. É o dispositivo que permite o acesso à história principal, a do Jim Roy. Exato. Na lógica da peça, ele capta vibrações cósmicas para ver o tempo. É uma ideia bem comum na ficção científica da época em que essa história original talvez tenha sido escrita, né? Faz sentido. É a ponte entre a história do Ayrton e a ficção futurista que ele vai ter que escrever. Sem a máquina, nada disso aconteceria. Certo, mas aí a dinâmica muda de novo. O professor Benson morre por problemas de saúde. E o Ayrton volta para a vida antiga. Sim, volta a ser representante comercial, mas ele mantém contato com a Miss Jane. Ele confessa que está profundamente apaixonado por ela. E ele vê ela como alma gêmea. Admira a inteligência, a beleza. Isso. E é ela que o procura depois com a proposta: escrever a história do Jim Roy, aquela história que o pai dela tinha visto no porviroscópio. E é aí que entra o debate ideológico forte entre os dois, né? A questão da eugenia. Exatamente. Baseada no Francis Galton, como a peça menciona. É importante lembrar, né, que essa ideia, hoje totalmente desacreditada pela ciência, teve muita força em certos círculos no início do século XX. Provavelmente por isso aparece aqui. Com certeza. E a peça deixa as posições bem claras. A Miss Jane defende um futuro com raças puras, separadas, branca e negra. Ela acha isso o ideal. Uma visão bem da época. E o Ayrton, ele bate de frente. Diz: eu sou entusiasta da mestiçagem, acho que é uma lei da natureza. Ele até usa a ciência da época para dizer que mestiços seriam mais fortes e inteligentes. Uma oposição direta. Total. E é bom a gente reforçar, estamos só relatando o que as personagens dizem na fonte, né? Sem concordar ou discordar. Claro, fundamental. A peça usa esse diálogo para mostrar um conflito de ideias que reflete debates reais de um período específico, mas dentro de uma trama futurista. E a partir daí, a Miss Jane começa a ditar a história para o Ayrton. Domingo após domingo. A saga do Jim Roy. E que saga, hein? A gente vai parar lá nos Estados Unidos, ano 2228. O cenário é tenso. Atrito constante entre raças, diz a transcrição. Mencionam até que os brancos queriam mandar os negros para o Vale do Amazonas, mas a lei não deixava. Nossa. É nesse clima que o Jim Roy lança candidatura para presidente? Isso. Desafiando o partido masculino do presidente Kellogg e o partido feminino da Miss Evelyn Astor. E esse partido feminino tem uma base filosófica bem peculiar, né? O tal do elvinismo ou sabinismo. Bizarro.
A peça fala que era uma doutrina estranhíssima que dizia que os homens descendiam de gorilas. Um toque quase cômico na política do futuro. Quase caricatural, sim. Mas o argumento central do Roy é forte. Muito forte. Ele diz: o negro deu suor e sangue da formação da civilização americana, o negro tem o mesmo direito que o branco à pátria. E aí ele reivindica metade do país. Uma posição bem assertiva. E a eleição? Super futurista, votação de casa, com um pelim-pim-pim, o resultado sai num telão gigante. E para surpresa de todos, Jim Roy vence. imaginam a reação. Os partidos tradicionais que contavam com o voto negro antes devem ter ficado em choque. Exato. A reação é imediata. Eles se unem, convocam a tal Convenção Branca. O Ayrton até faz questão de dizer que não foi como o da Revolução Francesa, sem violência. Em vez de violência, eles reúnem os sábios. Sim, os 6 maiores sábios da América, segundo a peça. E a lista, olha, é surreal. Deixa eu adivinhar. Filósofos, cientistas. Que nada. George Harbor, chefe da indústria de bonecas falantes. Bonecas falantes. Sério? Sério. John Perkins, comerciante de peles de lontras brancas. John R. Surf, presidente do Banco Mundial. John Neland, criador da agricultura estética. A agricultura estética. O que seria isso? Boa pergunta. John Bunley, pai da cor número 8 e inventor. E para fechar, Dorian Davis, poeta de um soneto só, mas que deu o que falar. Meu Deus, essa seleção de sábios é quase uma piada, né? Parece uma sátira. Totalmente. Especialistas em coisas tão aleatórias, tipo bonecas ou uma cor específica, decidindo o futuro de um povo inteiro. Isso critica a própria ideia de comitê de especialistas, né? Como o poder toma decisões sobre coisas tão sérias. Exatamente. E a decisão unânime deles é Drástica. esterilizar toda a população negra. É isso. Sim, e o método proposto também é bizarro, usando raios amigar. Raios amigar, que raio é isso? São de uma técnica anterior de despigmentar a pele que era usada para amenizar o ódio. Que coisa perturbadora. Talvez um reflexo das ansiedades sobre aparência, raça, assimilação. Pode ser. O presidente Kellogg então informa o Jim Roy dessa decisão, isso antes mesmo dele tomar posse. E qual o impacto no Roy? Fulminante. A transcrição diz que ele passou mal e aí, no dia seguinte, apareceu misteriosamente morto. Nossa, um fim trágico. E suspeito, né? Antes mesmo de assumir. Que história! Pesado, né? E agora, com essa história toda na mão, narrada pela Miss Jane, o Ayrton tem que escrever o livro. Mas ele se sente inseguro, imagino. Muito. Ele admira o Machado de Assis, chama de gênio, mas a pressão de escrever algo bom o paralisa. E a primeira tentativa? Ele escreve um capítulo, com muito esforço. Mostra pra Jane, ela faz uma crítica amena, segundo ele, mas isso é o suficiente pra ele surtar. Surta como? Rasga tudo e joga pela janela do trem, em pura frustração. Que dramático. Ele chega no domingo seguinte, sem nada, dizendo que não leva jeito pra literatura. E a Miss Jane desiste dele? Não. Ela incentiva, fala da persistência do pai dela. Isso motiva o Ayrton, mas ele ainda tá meio ressentido, sabe? Entendo. Então ele decide escrever de qualquer jeito. Num fluxo, impulsivo. Quase querendo fazer algo ruim pra ela desistir de vez. Uma tática arriscada, hein? Pois é. Ele entrega o texto quase pedindo desculpas, chamando de o horror que me saiu da pena. E a reação dela? O oposto do que ele esperava. Ela fica super entusiasmada. Diz: ótimo, impetuoso, irregular, ingênuo, incorreto, mais forte, expressivo, original. Uau! E ele acredita? De início, ele acha que é ironia, mas aí ele olha nos olhos dela, vê a sinceridade, a pureza de sua alma, como ele diz, e ela confirma: sou incapaz de ironia. Escrevo o livro todo nesse tom que eu te garanto a vitória. Que virada! Então ele encontra a própria voz justamente quando desiste de tentar ser correto. Parece que sim. A abordagem espontânea, mais crua, era o que a história pedia na visão dela. É um momento chave para ele como escritor. Interessante. E durante a escrita, ele reflete mais sobre a história?
Sim, ele nota o racismo crescendo na narrativa, aquela dicotomia que a peça apresenta. Brancos primavam pela qualidade, negros continuavam a voltar pela quantidade. E tem mais. A transcrição menciona uma carta privada dele para um amigo, Arthur Neiva. Nela, ele meio que satiriza a imprensa brasileira da época dele. Ah, é? Como assim? Um país de mestiços. Compara essa retórica com termos tipo capitão do mato. É um comentário da personagem, né? Que tá ali na peça. Entendi. É um bom exemplo de como a ficção, mesmo lá no futuro de 2228, acaba sendo um espelho para criticar a própria época do autor, né? Ou, no caso, do narrador da peça. Exato. Essa mistura da história do Jim Roy com os comentários do Ayrton sobre o Brasil da época dele cria umas camadas de significado interessantes. Provavelmente reflete tensões sociais e raciais do período em que a obra original, que inspirou a peça, foi escrita. Faz todo sentido. Mas o final da história do Jim Roy realmente mexe com ele. Imagino. Como ele descreve isso? Ele usa uma expressão curiosa, o beijo de Barrymore. Deve ser alguma referência da época ao ator John Barrymore, talvez para indicar um clímax dramático, fatal. Pode ser. Uma forma de expressar a intensidade do fim. Sim. A ideia da extinção de um povo, de uma raça amputada do seu futuro. E isso deixa ele com uma sensação torturante. É pesado. Leva ele a pensar mais fundo, né? Com certeza. Ele reflete sobre a vida, o apego à existência e contrasta isso com o horror que seria um povo inteiro sem futuro, sem crianças. A ver-se envelhecer sem o choro de criança que o faça pensar no amanhã. Uma imagem forte. E aí ele joga uma informação extra que teria vindo do Porviroscópio, sobre uma futura Psychical Corporation e um jornal chamado Intermundane Herald, que publicaria mensagens de espíritos. Interessante. Talvez uma busca por alguma continuidade, né? Espiritual, já que a biológica foi cortada. Uma espécie de contraponto. Pode ser uma reflexão densa mesmo. E ele termina a parte dele na peça de um jeito bem pessoal. Como? Dizendo que, se fosse filósofo, teria muito que pensar sobre aquele quadro. Mas como quem ama não filosofa, apenas suspira, ele suspira. Por Jane. Ah, romântico até o fim. E ainda convida o público a comprar o livro para saber o resto e encontrar ele no lançamento. Um toque final bem teatral. Totalmente meta-teatral. Bem adequado ao formato. Exato. Então, o que a gente tira dessa nossa conversa toda? Percorremos uma história bem complexa, né? Uma dentro da outra, numa peça de teatro. Sim, vimos a invenção de ficção científica, o Porviroscópio. Abrindo a janela para esse futuro distópico nos Estados Unidos de 2228. Com a ascensão e queda do Jim Roy, o plano de eugenia, O debate sobre raça e mestiçagem entre o Ayrton e a Miss Jane. e a jornada do próprio Ayrton, né? De funcionário de sapataria a escritor meio a contragosto, sendo moldado pela história que ele contou. Em resumo, né, a peça, pela voz do Ayrton, nos mostra uma ficção especulativa cheia de simbolismo e de ansiedades bem históricas. Sem dúvida. Usa um futuro distante para projetar medos, debates sobre raça, poder, tecnologia, o futuro da humanidade. Coisas que eram bem presentes na época em que a obra original deve ter sido concebida, talvez ali no início do século XX. Uma síntese perfeita. Isso deixa a gente pensando, né? Pois é, leva a gente para aquela reflexão final, talvez um pouco provocadora. Se essa visão de 2228, imaginada talvez há um século, reflete tão bem as ansiedades daquela época, quais preocupações, medos, debates do nosso presente a gente está colocando nas nossas ficções sobre o futuro? Sabe? Boa pergunta. Que as histórias que a gente conta hoje sobre o amanhã, sejam elas de alerta ou de esperança, em livros, filmes, séries, o que elas realmente dizem sobre nós, sobre o que a gente valoriza ou o que a gente teme, aqui e agora. Fica aí a questão pra gente pensar, né? Exato. Fica para pensar. Pela quantidade, aumentando o racismo irracional dos brancos em relação aos negros.